Boa noite, bom estarmos aqui juntos. Obrigado, pastor Rueda, pelo convite, a oportunidade. Bom ver vários colegas aqui da editora, da Casa Publicadora Brasileira. Que bom que estamos juntos para estudar a palavra do Senhor. E também que bom que está com pessoas que estão nos acompanhando pela internet, né? Nós temos uma transmissão ao vivo e também temos um trabalho de edição que a igreja que faz, para depois disponibilizar esse conteúdo para que as pessoas possam acessar e possam compartilhar conosco. Muito bem, eu quero convidar você a abrir no livro de Apocalipse. Não é isso que vocês estão estudando durante vários domingos já? Esse livro precioso, muito importante para a fé cristã, especialmente para a fé adventista. E que nós vamos hoje ver o seu desfecho, né? Pelo menos ali, boa parte da reta final, do clímax do livro, está em Apocalipse capítulo 20. Eu quero convidar você a abrir comigo. Vamos juntos lá. Nós vamos começar a ler a partir do capítulo 19, do verso 19 até o verso 21. Nossa proposta hoje é entender o tema que é chamado de milênio. Milênio é a palavra que nós vamos utilizar teologicamente para se referir ao período que a Bíblia identifica como 1000 anos. Nós temos apenas uma referência na Bíblia sobre os 1000 anos, textual, explícita, clara. E essa referência é Apocalipse 20. No entanto, nós vamos perceber que o milênio, ele faz parte de todo um enredo, uma narrativa, que explica o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Por isso que ao fim desse estudo, eu espero que esteja mais claro para você, qual que é a importância de Deus reservar 1000 anos para que as coisas que Ele quer que aconteçam, aconteçam. Como que isso se encaixa como uma peça num grande quebra-cabeça, ok? Para que isso faça sentido para nós. Como estamos falando de uma realidade que é futura, que não sabemos quanto tempo ainda demorará para se desenrolar, para acontecer, a gente precisa trazer isso para o presente. E no fim também da mensagem nós vamos trazer algumas implicações. O que o milênio tem para dizer para nós hoje, nós que ainda não estamos vivenciando isso. O que o milênio nos diz sobre a nossa existência hoje? Na verdade, se a gente for levar a sério o que o apóstolo Pedro diz, que a nossa expectativa em relação ao futuro molda o nosso presente. Então, aquilo que nós sonhamos e olhamos em relação ao futuro tem que pautar a nossa ética, a nossa conduta e as nossas prioridades hoje. Eu espero que isso ajude você também a entender. Vamos fazer esse exercício? Nós não vamos ter projeção, eu vou desafiar você a enxergar o que nós queremos enxergar no texto bíblico, para ver se isso sai do texto bíblico, tá certo? E vamos tentar entender isso juntos. A primeira parte do estudo tem que ver com nós entendemos o contexto do que precede esses chamados 1000 anos. O que vem antes disso? E o texto bíblico vai nos ajudar a entender. Depois, o que acontece durante o milênio? Esses 1000 anos, na terra e no céu. E para terminar, o que vem depois do milênio? Para nós entendermos como que ele se encaixa então nessa grande narrativa do conflito entre o bem e o mal. Muito bem, vamos lá então para o capítulo 19, verso 19 na sequência. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi, olha o termo-chave aqui, ó, isso conecta o capítulo 19 com o capítulo 20. Mas a besta foi o que, queridos? Aprisionada. E com ela quem mais? O falso profeta, que com seus sinais que fez diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A cena é terrível, ela é dramática, mas é isso que o capítulo 19 nos mostra. Se a gente for entender o Apocalipse, a narrativa, o fluxo da narrativa, nós vamos perceber que os capítulos 17 e 18 falam da queda ou do declínio do poder dos inimigos finais de Deus, que na Bíblia, no livro do Apocalipse, são identificados com a besta, o falso profeta, ou a primeira e segunda besta de Apocalipse 13, e também o dragão, que é Satanás, que é aquele que é o maestro, aquele que arquiteta, aquele que controla esses poderes por trás, nos bastidores da história. Quando chega no capítulo 17 e 18, esses poderes são retratados como uma mulher, uma prostituta, uma meretriz, e no capítulo 18 como uma cidade. A meretriz, ela é morta,
porque se viram contra ela, aqueles que a seguiam, que foram seduzidos por ela. No capítulo 18, essa cidade ela racha, a grande Babilônia, ela racha e ela cai, a queda dela. E no capítulo 19, a gente vê um grande cavaleiro poderoso se levantando para poder libertar o seu povo e lutar contra esses inimigos. Esse grande cavaleiro poderoso é Jesus Cristo, identificado aqui no capítulo 19. E esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre o finzinho dessa guerra, que na Bíblia é identificada de Armagedon. Lá no capítulo 16 aparece como Armagedon. Mas olha agora o que diz o verso 19 que nós lemos. Dos 3 grandes inimigos, da trindade falsa que se levanta contra Deus, no livro do Apocalipse, que é o dragão, como uma paródia ou uma contrafação de Deus o Pai. A primeira besta, como uma paródia, uma contrafação de Deus o Filho. E a segunda besta, ou falso profeta, como uma paródia e contrafação do Espírito, Deus o Espírito. Agora esses 3 são aprisionados. Agora esses 3 são vencidos. No fim do capítulo 19, 2 deles são jogados no lago de fogo e enxofre. Quem está faltando ser jogado? No capítulo 20, agora nós vamos ver. Dos 3, faltava 1. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Capítulo 20, então a gente começa assim. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui fica muito claro, e o livro do Apocalipse vai usar basicamente as 4 nomeações, os 4 nomes, codinomes com os quais Satanás é identificado. Dragão, antiga serpente, isso aparece no capítulo 12, diabo e Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Vamos entender um pouquinho aqui a riqueza desse texto. Primeira palavra, abismo. O que será que significa abismo? Primeiro que o capítulo 20 termina com a descrição catastrófica de como o planeta Terra vai estar antes da volta de Jesus. Diz que é uma cena em que os cadáveres estão espalhados sobre a face da terra, e o texto bíblico diz que as aves de rapina são convidadas a devorar a carniça. Esse é o desfecho do capítulo 19. E no capítulo 16, quando fala das últimas pragas que caem sobre a face da terra, fala de um grande terremoto que antecede a volta de Jesus. Fala que as ilhas são engolidas pelo mar, elas somem. Ou seja, a terra está numa completa o quê? Convulsão, num caos. E aqui é muito curioso a gente perceber isso, porque o fim da Bíblia vai ter perfeita ligação com o começo da Bíblia. Os primeiros capítulos da Bíblia vão falar de um Deus que pega a terra no caos e coloca na ordem. Não é isso que Deus faz em Gênesis? Ele começa a organizar a natureza, haja luz, haja separação, surge a terra. Todo esse processo que Deus faz, tirando a terra que era sem forma e vazia, e conduzindo a ser um lar perfeito para os seus filhos, agora no fim da narrativa do grande conflito, isso está completamente bagunçado, está de ponta cabeça. E agora novamente o caos volta, e é por isso que a Bíblia usa a palavra abismo. Aqui a palavra abismo em grego é a mesma que vai ser usada pelos tradutores do Antigo Testamento, que pegaram o texto do Antigo Testamento que estava em hebraico e jogaram para o grego e deram a mesma palavra. Ou seja, o que está por trás do autor bíblico aqui? A terra, por essa ocasião, ela voltou a ficar como era a sua forma original. Ela era sem forma e vazia. Ou seja, ela estava num caos. Nesse contexto de caos, Satanás então é aprisionado. Diz a Bíblia aqui que esse anjo poderoso desce do céu com uma grande corrente para prender Satanás. Você sabe que o texto de Apocalipse é um texto marcado pela simbologia. Ele fala de coisas literais, mas ele vai usar códigos, ele vai usar símbolos, e geralmente símbolos que aparecem ao longo de toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. E agora ele vai pegar esses símbolos e vai aplicar a um momento histórico, a algo histórico. Aqui a prisão de Satanás não é uma prisão literal, mas é uma prisão circunstancial. E por quê? Nós vamos ver na sequência a terra desolada e agora o que acontece. Verso 3. As circunstâncias agora dizem por que Satanás está preso. Lançou-o no abismo, esse anjo, fechou-o, pôs sobre ele um selo, e é muito curiosa essa expressão, porque quando Jesus foi sepultado, a tumba dele foi o quê? Selada, como um símbolo do domínio romano sobre a sua tumba. Agora um anjo poderoso desce do céu e coloca o quê sobre Satanás? Um selo, ou seja, ele está preso. Há um domínio, há um reino mais poderoso que o aprisionou.
Ao longo da Bíblia, aqui tem uma outra questão interessante, a gente vai citando algumas referências bíblicas, não vai dar para a gente ler todas, mas vocês vão fazendo as conexões. Especialmente nos evangelhos, quando Jesus começou o seu ministério de cura, de pregação e de libertação, várias vezes Jesus falou sobre uma limitação do poder do inimigo. Por exemplo, Jesus disse certa vez que ele viu Satanás cair do céu como se fosse um relâmpago. Ele disse perto da sua crucifixão que já estava chegando o momento do príncipe deste mundo ser expulso. O que esses textos nos revelam? 2000 anos atrás, no ministério de Jesus, revelam que aos poucos Deus tem limitado o ministério, o alcance e o poder de Satanás. A vitória de Deus sobre o diabo é uma vitória lenta, sofrida, demorada, mas ela é assim para que ela seja definitiva. E Deus então tem limitado o poder do diabo ao longo do tempo, e agora a gente vai ver aqui mais uma limitação que ele vai infringir ao diabo. Durante 1000 anos, o diabo preso. E por que ele está preso? Porque diz a Bíblia que não haverá mais ninguém durante esse período para que ele possa enganar. Não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo, ou um tempo limitado. Isso é o que antecede o milênio, o chamado milênio. Então vamos recapitular, para ficar um pouquinho mais didático. O que ocorre antes do milênio? A volta de Jesus, gloriosa e poderosa no céu. Se cumpre o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Jesus ressuscita aqueles que morreram em Cristo e transforma, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 55, transforma num abrir e fechar de olhos aqueles que são corruptíveis e incorruptíveis, mortais e imortais, e os dois grupos se encontram com ele aonde? Nos ares. E vão com ele, de acordo com João capítulo 14, verso de 1 a 3. O que acontece com a terra? O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que com um sopro da boca de Deus, com seu fôlego, os ímpios serão exterminados. E é essa expressão que a gente vê aqui no fim de Apocalipse 19. Os ímpios são destruídos. E diz a Bíblia que as aves de rapina são chamadas para participar desse banquete de carniça. E então a terra está o quê? Desolada. Ímpios mortos, salvos ou justos, ressuscitados ou transformados e trasladados com Cristo para o céu. Quem está preso na terra? Satanás e os seus anjos. Conseguem montar esse cenário? É isso que antecede o milênio. Vamos agora ao que ocorre durante o milênio. E a partir do verso 4 até o verso 6 a gente vai ter essa descrição. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é curioso porque nós vamos perceber o seguinte: se a cena até agora estava na terra, essa terra que virou um caos, que virou um abismo, sem forma e vazia, agora os olhos do profeta são levados para o céu. E que evidência a gente tem disso? Porque agora ele vê uma cena de julgamento. Agora ele vê uma cena de um tribunal sendo estabelecido, de tronos sendo colocados, livros sendo abertos e pessoas sendo julgadas. No Apocalipse, várias vezes aparece trono. E quando aparece trono nas visões anteriores, começando, por exemplo, no capítulo 4 e 5, que é a visão de entronização de Jesus, depois que ele é levado ao céu e recebido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e derrama seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja possa, no Pentecostes, começar a sua missão de evangelização, a partir daquela visão a gente vai vendo cenas do trono, em que os salvos vão aparecendo diante de Deus, e quando eles estão diante do trono, eles estão no céu. Essa cena parece agora se repetir de novo no Apocalipse 20, tronos e na presença de Deus, diante de Deus no céu. E lá nós, agora como salvos, participaremos do que a Bíblia chama de julgar. Foi dada a eles, verso 4, a autoridade de julgar. E vi as almas dos decapitados. Aqui é uma referência clara ao que aparece lá no 5º selo que a Bíblia descreve. No 5º selo, a Bíblia diz que as almas que estão debaixo do altar
começam a clamar e falar assim: até quando nós vamos ser injustiçados? Até quando sangue inocente vai ser derramado? Quando o Senhor vai colocar a sua mão para fazer justiça? O clamor pela injustiça, pela resolução da injustiça, é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Estava com alguns amigos hoje à tarde e eles me contando de uma situação familiar em que a família deles teve um grande prejuízo num negócio, numa sociedade. Prejuízo de dezenas de milhares de reais. E aí eles falam assim: como é duro a gente ser injustiçado e a gente não ter o que fazer em relação a isso. O clamor pela injustiça que percorre todos os séculos, todos os povos, não tem pegado um Deus de ouvidos surdos. A Bíblia diz que Deus fará justiça. E essa descrição aqui, das almas decapitadas, faz exatamente referência a isso. Aqueles que foram injustiçados ao longo do tempo, especialmente porque seguiram, na sequência diz, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. É por isso que no capítulo 12, a igreja é perseguida, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. É por isso que Apocalipse 1:9, se você ler lá, é por isso que João foi jogado na ilha de Patmos, por causa do testemunho e da palavra de Deus. Agora, por ocasião do milênio, essas pessoas, elas serão reivindicadas. Seu caráter será reivindicado. Esse trecho em que a gente vê o juízo de Deus, ele se encaixa, se a gente fosse pensar didaticamente de como o juízo de Deus vai acontecer, nós poderíamos dizer que ele vai ocorrer em 3 fases. A primeira fase já começou. A Bíblia diz, o próprio Apocalipse capítulo 14, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada ou vinda a hora do seu juízo. Segundo os cálculos proféticos, isso começou em 1844. Essa primeira fase é chamada de fase investigativa, em que os documentos são analisados, em que aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, são julgados, e sua salvação é confirmada ou não, diante do juízo celestial. A segunda fase que a Bíblia nos diz do juízo é a chamada fase confirmatória, ou comprobatória. E essa fase é a fase que nós estamos vendo agora. O apóstolo Paulo faz referência a ela, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. E ele diz assim: por acaso vocês não sabem que irão de julgar os anjos? Então, falando de uma situação ali da igreja de Corinto, em que eles estavam brigando e levando os casos à justiça secular, o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês vão julgar coisas muito mais importantes? Por que vocês não estão sabendo lidar com coisas menores na congregação de vocês? E aí Paulo diz assim: vocês vão julgar os anjos. Ao que Paulo estava se referindo? A esse juízo aqui. Quando agora os salvos vão confirmar porque fazem parte dos salvos e porque os ímpios assim foram definidos por Deus como ímpios e não estão ali com eles. Durante 1000 anos esse juízo é feito. E aqui tem um aspecto do caráter de Deus que é maravilhoso. Se Deus fosse um Deus autoritário, como Satanás assim o acusou, e tem o acusado desde o começo do grande conflito. Se Deus realmente fosse o autor de leis injustas, como Satanás o acusou. Se Deus realmente nos privasse de liberdade, como Satanás também o acusou. Deus não teria o capricho de permitir-se ser julgado por seres humanos. E é isso que vai acontecer durante os 1000 anos. Na verdade, quem vai estar em juízo é o próprio Deus, porque são as suas decisões que serão examinadas por seres mortais. Lembra que eu disse no começo? Por que Deus ele age com Satanás de maneira lenta, limitando aos poucos o seu poder? Porque apesar do grande conflito entre o bem e o mal ter uma solução gradativa, lenta, Deus quer que ele seja o quê? Definitiva. Deus não quer deixar nem raiz e nem ramo. E é por isso que tudo precisa ser resolvido. Quando nós olhamos para a cruz, a gente tem a tendência de pensar de que Deus estava resolvendo ali só o meu problema. Deus estava morrendo no meu lugar. Deus estava resolvendo o problema da minha culpa. Deus estava passando pela experiência da minha morte para que eu pudesse ter vida. Isso tudo é verdade. Só que nós temos que nos lembrar que a cruz não é uma solução apenas individual. Deus não estava resolvendo o problema individual da humanidade.
Deus estava resolvendo um problema cósmico, universal. O grande conflito entre o bem e o mal não é uma questão só de culpa, de perdão de culpa de seres humanos, de restauração de natureza e de caráter. O grande conflito entre o bem e o mal tem que ver com a reivindicação de quem Deus é, e de que Ele é justo, e de que Ele é capaz de manter o universo em harmonia, e de que Ele é digno de nós nos submetermos a Ele e de o servirmos para todo sempre, por amor e graça e gratidão por aquilo que Ele fez. E é isso que precisa ser resolvido, e o milênio tem que ver com isso. Durante, portanto, os 1000 anos, diz a Bíblia, nós participaremos desse julgamento. E diz o verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Como que o livro do Apocalipse identifica essa primeira experiência de ressurreição? Chama de primeira ressurreição. E diz que aqueles que passam pela primeira ressurreição não experimentam a segunda morte. Jesus, lá no livro de João, capítulo 5, verso 28 a 29, ele falou de 2 ressurreições. Falou de uma ressurreição da vida eterna e falou de uma ressurreição da morte ou da condenação eterna. Do que Jesus estava falando? Exatamente dessa experiência da qual João está descrevendo agora. 2 ressurreições, uma ressurreição para a vida e outra ressurreição para a condenação eterna. Bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que participam da primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem poder. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está dizendo que aqueles que participam da primeira ressurreição venceram a morte. Jesus, quando esteve entre nós, chegou a realizar o maior dos milagres, talvez, que foi a ressurreição de mortos. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou seu amigo Lázaro, pelo menos os que foram registrados, mas essas pessoas voltaram a morrer. Agora a Bíblia está falando de uma vitória definitiva, final, sobre a morte. E é muito interessante nós observarmos que assim como a besta, assim como o falso profeta, assim como o dragão, a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que a morte é o nosso último inimigo. Ela vem depois ainda do diabo, como nosso inimigo. E mesmo ela será lançada no lago de fogo e enxofre. Amém por isso? Vamos à sequência. Eu sei que é muita informação e a gente vai jogando um texto aqui ou outro para fazermos conexões, mas eu quero me deter aqui à narrativa do texto de Apocalipse. Diz a Bíblia, portanto, no verso 6, de que eles então não passarão pela experiência da segunda morte. Agora, a partir do verso 7, vai dizer o que acontece depois do milênio. Nós já vimos o que vem antes, o que acontece durante, agora vamos ver o que ocorre depois. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Veja a riqueza do texto bíblico de Apocalipse. Se você tem certa familiaridade com a Bíblia, se já leu pelo menos 1, 2, 3 vezes, quem sabe a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que alguns termos, algumas ilustrações que aparecem no livro do Apocalipse já ocorreram antes nas Escrituras. E, por exemplo, a referência que se faz aqui a Gog e Magog. Muitos querem descobrir um lugar físico, uma geografia para essa última guerra entre o bem e o mal. Só que mesmo quando Gog e Magog aparece no Antigo Testamento, que é no livro de Ezequiel, capítulo 37 e 38, é como um lugar indefinido. Parece que quando João usa o termo Gog e Magog, ele está se referindo a uma atitude de rebelião. Ou seja, ele está dizendo que esse exército final desses ímpios que são ressuscitados, porque é isso que a gente subentende, o texto não declara isso, mas a gente subentende isso a partir do quê? Se Satanás foi preso no começo do milênio porque não tinha ninguém para ele enganar, a dedução que nós chegamos que quando ele é solto no fim do milênio, o que acontece? O processo é o inverso. Há uma ressurreição dos ímpios. E a descrição da Bíblia é que esse exército de ímpios são agregados, reunidos, organizados como areia do mar. Isso faz um paralelo com aquilo que Deus disse para Abraão. Quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis,
capítulos 15, capítulo 22 depois. Deus diz para Abraão, a sua descendência será como o quê? Como a areia do mar. E outra vez ele comparou o quê? As estrelas do céu. Mas agora, os ímpios é que são organizados como a areia do mar. E são reunidos contra a cidade de Deus. Preste atenção num aspecto, querido. E isso gerou muita dificuldade. Eu já sou adventista há algum tempo, pelo menos mais de 20 anos aí. Mas ao ler o texto bíblico, especialmente Apocalipse, a gente espera o quê? A gente espera um relato cronológico. Essa é a tendência natural nossa. Então a gente espera, por exemplo, que o começo de Apocalipse 21 seja cronologicamente depois do fim de Apocalipse 20. Mas o livro do Apocalipse não funciona assim. E isso que torna ele um pouco mais complicado de nós entendermos. O livro do Apocalipse trabalha com aquilo que muitos especialistas dizem, que é o esquema de recapitulação. E o livro de Daniel também funciona assim. O livro de Daniel vem com uma sequência no capítulo 2, repete essa sequência no capítulo 7, repete no capítulo 8. Ela continua como uma espinha dorsal dos últimos capítulos do livro e sempre vai voltando essa sequência e acrescentando informação. Quando a gente olha aqui no Apocalipse 20, 19, 20 e 21, a gente tem a mesma coisa. Por exemplo, a descrição de Apocalipse 21, que é a cidade santa descendo do céu, ataviada como noiva, a Nova Jerusalém, ela é uma descrição que vem antes do que está no fim do Apocalipse 20. Mas nós temos que fazer essa leitura de modo paralelo a poder entender isso, como que essa narrativa ela se complementa. Vamos lá então, voltando ao verso 7. Verso 7 e 8 nós lemos então dessa organização dos ímpios como um grande exército para tentar tomar o acampamento dos santos. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, que desceu. Né? Então veja só, está descrevendo aquilo que está em Apocalipse 21. Ok? Em termos de cronologia, Apocalipse 21 chega aqui. É a descida da cidade santa. A cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde lá se encontram, quem já estava lá? No fim do capítulo 19. A besta e o falso profeta. Quem faltava da trindade satânica? O dragão. E agora é a ocasião em que ele é lançado. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aqui parecem duas coisas contraditórias. Porque no verso 9 diz que desceu o fogo do céu e fez o quê? Consumiu. O que você entende por consumir? Acabou. Queimou, acabou. Mas quando chega no verso 10, diz que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. E aí a gente tem em boa parte do cristianismo, desde a Idade Média talvez, essa doutrina sendo articulada, da doutrina chamada do inferno, do tormento eterno. E nós, como adventistas, olhamos para o texto bíblico e enxergamos um outro processo de Deus. Nós enxergamos o processo do aniquilamento. Nós entendemos que Deus vai consumir. Então, por que a Bíblia parece dar margem para as duas interpretações? É porque a ideia de séculos dos séculos, ou de um tormento eterno, ou de um fogo eterno, está ligada à ideia das consequências desse fogo. Quando a Bíblia usa, por exemplo, no texto de Judas, fazendo referências às cidades do Antigo Testamento que foram consumidas por fogo, como Sodoma e Gomorra, diz que elas foram consumidas por fogo eterno. No entanto, nós não vamos ao Oriente Médio hoje e não vamos encontrar Sodoma e Gomorra queimando, evidentemente. Por que aconteceu com elas? Elas foram consumidas, assim como diz o verso 9. O que é eterno nisso? Eternas são as consequências. E aqui tem um outro texto bíblico que vem à nossa mente, quando nós pensamos nisso, que é o texto de Romanos, um texto que a gente decora, a gente aprende de longa data. É o texto de Romanos capítulo 6, verso 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas a recompensa, o galardão que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, se o salário do pecado é a morte, então, para nós conciliarmos isso com a doutrina de um tormento eterno, de um inferno queimando, nós teríamos que mudar o texto de Romanos. E nós teríamos que dizer que o salário do pecado é o tormento eterno. O salário do pecado é queimar por todo sempre. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é o tormento eterno. Então, se essas pessoas que estão alienadas de Deus, separadas de Deus, em completa rebelião, estão perdidas,
qual é a recompensa que elas receberão? A morte. E isso será de consequência eterna. Fica claro? Vamos adiante no verso 11. Agora vem a cena, a terceira fase do juízo. Olha, de novo aparece o trono. Né? De novo aparece o trono agora. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. E a cena é poética, mas ela é belíssima. Olha só o que diz agora. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Me arrepia ao ler isso. E viu-se um grande trono branco, de cuja presença tudo sumiu. Não havia nada em sua presença. Por que a Bíblia descreve isso de maneira poética? Dizendo o seguinte: não há nada que pode subsistir diante da presença do Deus Todo-Poderoso. No contexto do seu juízo, não há nada e ninguém que possam subsistir diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A não ser, e é interessante porque essa pergunta é feita no Apocalipse. Apocalipse 6, o finzinho do Apocalipse 6, quando fala lá do sexto selo, diz que os ímpios, né, por ocasião da volta de Jesus, no começo do milênio, quando eles pedem para que os montes e os rochedos o escondam da face do Cordeiro, da ira do Cordeiro, então a pergunta que termina o capítulo 6 é: quem poderá subsistir? Quem poderá ficar em pé? E agora essa ideia ela é recobrada agora. Quem pode ficar em pé? Só pode ficar em pé aqueles que foram lavados, redimidos, salvos, transformados pelo sangue do Cordeiro. Esses podem ficar em pé. Os restantes, não. E diz a Bíblia que agora não há lugar, não se achou lugar, porque diante do trono de Deus Todo-Poderoso, nada pode subsistir. Quando nós lemos o Novo Testamento, há pelo menos a indicação do trono de Deus com duas funções. A gente vê, por exemplo, o texto belíssimo de Hebreus. Estou fazendo referência, se vocês quiserem anotar. O tempo é pouco, a gente está fazendo, né, mencionando os textos. Hebreus capítulo 4, a gente conhece esse texto. Hebreus capítulo 4, versos 15 a 16. Diz que nós devemos nos achegar com confiança, ousadamente, destemidamente, junto ao trono da graça de Deus. Por quê? Porque podemos encontrar salvação. Hoje, o trono de Deus exerce essa função do quê? De graça. Ele é identificado na Bíblia como o trono da graça, em que a graça está acessível, está disponível à salvação, à acolhimento, à transformação. No entanto, Mateus capítulo 25, quando Jesus fala sobre a sua vinda, no Mateus 24, dá os sinais da sua vinda, e ele conta algumas parábolas, 5 parábolas ele vai contar, e ele vai terminar com a parábola dos cabritos e dos bodes, em que ele diz que ele vai separar a direita e a esquerda. Então aí há uma outra cena e há um outro trono. As pessoas agora estão diante de um outro trono no capítulo de Mateus 25. E diz que é o trono da glória. O trono da glória. Agora não é mais o trono da graça. Agora é o trono da glória. E esse trono da glória é esse aqui, ó. É o trono branco. É esse que majestosamente é erguido sobre a cidade santa. E é esse de onde Deus agora vai executar a terceira fase do seu juízo. Nós já falamos de uma fase investigativa, 1844 até a volta de Jesus. Uma fase confirmatória durante os 1000 anos. E agora vem o que a gente chama de uma fase executiva, em que as sentenças são dadas, agora nesse contexto do trono da glória. Veja o verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro se abriu, e esse é um livro muito importante no texto do Apocalipse, porque nele estão contidos os nomes dos salvos. Esses aqui do livro da vida são aqueles que não adoraram a besta, de acordo com o Apocalipse 13. Então, se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui tem um detalhe interessantíssimo. Esse julgamento final é dito que eles são julgados de acordo com as suas obras. A ideia de que nós somos julgados de acordo com as nossas obras, ou de que nossas obras evidenciam a disposição do nosso coração, as decisões que nós fizemos, é algo que percorre a Bíblia. Só que aqui você tem um elemento que não está presente aqui, que está presente nas outras fases do juízo, pelo menos na fase investigativa, na verdade, que é o elemento da graça de Deus. Agora a graça de Deus não está presente aqui. Esses que estão diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus, eles não têm advogado, eles não têm intercessor.
e não tem graça disponível para eles. Essa é a grande diferença dessa fase do juízo em relação à fase anterior, à atual, a qual nós estamos passando. Portanto, não tem como realmente alguém permanecer em pé, porque os elementos que nos salvam não estão presentes aqui nessa fase. Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam. Aqui a expressão bíblica é a ideia de que todo mundo que estava morto é ressuscitado, ou seja, os ímpios de todos os tempos, os que se rebelaram contra Deus de todos os tempos, são ressuscitados para estarem nessa cena do juízo final. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, agora o texto que eu mencionei para vocês, ou a morte e a sepultura, porque na Bíblia inferno e sepultura estão em paralelo. Então a morte e a sepultura foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Acharam, hein? Então, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há um paralelo interessante aqui, que nós temos que pensar, e talvez nós vamos concluir com essa ideia. O capítulo 21 vai ter a cena belíssima, descrevendo a descida da cidade santa. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade-jardim. Ela tem algumas características do templo, ela tem algumas características da Jerusalém real, histórica, que era a capital do povo de Israel, e ela tem algumas características do Jardim do Éden, daquilo que se perdeu lá. Então veja, o fim da narrativa da Bíblia tem conexão com o começo da narrativa. Aquilo que se perdeu vai ser o quê? Restaurado. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus começou a história do mundo com um jardim. E Deus vai terminar a história do mundo com uma cidade-jardim. E a descrição de Apocalipse 21 é uma descrição que parece que João está vendo a cidade de longe. Mas à medida que ela vai se aproximando, os detalhes vão ficando mais claros. Porque João vai descrevendo ela bem de longe, reluzente, como uma noiva adornada para o seu esposo. Mas quando ela vai se aproximando, ele vai dizendo como são feitas suas ruas, os seus muros, quantos portais ela tem. E então ele entra na cidade, ele consegue ver o rio da água da vida, ele consegue ver a árvore da vida, ele consegue ver os frutos e as folhas que são para a cura das nações, ele consegue ver que não há templo nessa cidade, ele consegue ver que a presença do Senhor preenche esse lugar, e então ele vai descrevendo essa cena em Apocalipse 21 e verso 22. E aí vem uma das promessas mais preciosas e poderosas das Escrituras, que é o verso 4 que nós sabemos de cor, provavelmente. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto bíblico nos dá a entender de que a cura dos nossos lutos, a cura da nossa experiência traumática com o pecado, em nossa experiência aqui na terra, em nossa vivência aqui na terra, será uma cura gradativa. Deus, com o passar do tempo, vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Nós conseguiremos entender cada vez melhor o desfecho do grande conflito. Conseguiremos entender cada vez melhor que Deus foi justo em suas ações e estaremos cada vez mais resolvidos em relação à justiça do caráter de Deus e à crueldade do caráter do inimigo de Deus. Essa cena foi descrita por um hino, uma melodia, a gente não sabe a melodia, mas tem poesia nessa descrição, lá no livro de Filipenses, capítulo 2. E é um texto belíssimo. Aliás, Pastor Rueda, estou lembrando de um dos seus textos da RA, acho que foi sobre isso, né, em que você fez um paralelo entre a intenção de Satanás de subir e o movimento de Cristo em Filipenses de descer, né? E aí é uma troca, Satanás tenta subir e ele é precipitado, de acordo com Ezequiel e Isaías. E Cristo se humilha, desce até a morte de cruz e ele é exaltado, sobremaneira. Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 5, porque o texto é belíssimo. A partir do verso 5, nós vamos então até o verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E olha um detalhe do texto agora. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e aonde? Debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por que a Bíblia fala céu, terra e debaixo da terra? Debaixo da terra é uma referência ao lugar ou habitação dos demônios. O que a Bíblia está descrevendo aqui? A Bíblia está descrevendo o desfecho do grande conflito. Quando toda a humanidade estará reunida, não só a humanidade, mas Satanás e os seus seguidores, os seus demônios. E quando o juízo final, quando o trono branco for colocado sobre a cidade. E aí todos reconhecerão que Jesus Cristo é justo. É o legítimo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso que todos se dobrarão diante dele. Inclusive o anjo que se rebelou contra ele. Inclusive a terça parte que aceitou sua sedução e foi arrastada como a cauda do grande dragão, como o Apocalipse descreve, e foi jogada para a terra. Inclusive aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo e se rebelaram contra ele, os seres humanos que se rebelaram e que agora estarão diante do juízo de Deus, todos se dobrarão e confessarão que o grande conflito terminou. Porque Deus agora poderá executar o seu juízo de maneira tranquila, justa e mais do que esperada. Isso não significa conversão dos ímpios. Isso significa reivindicação do caráter de Deus. Isso significa reconhecimento de que Deus realmente é justo. Você sabe que a gente receber elogios da mãe, da esposa, do filho, do amigo, melhor amigo, não vale, né? Agora, receber elogio ou reconhecimento de um inimigo, ou de um desafeto, ou de alguém que discorda de nós, o cara pode dizer assim, olha, eu não concordo com a ideia dele, com a teoria dele, com a posição política, se ele é esquerda ou direita, mas eu tenho que reconhecer. Ele é coerente, eu tenho que reconhecer, ele é bem preparado, eu tenho que reconhecer, ele é justo. Então, o reconhecimento de um inimigo, de um opositor, tem um valor muito maior do que aquele que é um seguidor. A Bíblia descreve o desfecho do grande conflito dizendo que os inimigos de Deus o reconhecerão como justo. E aí as perguntas iniciais que foram feitas no grande conflito. Deus é justo? Sua lei é boa? Nós somos livres? Essas grandes perguntas agora, que estão ecoando há milênios, estarão finalmente respondidas. Para que finalmente Deus possa estabelecer seu reino de justiça, fazer da terra o centro do seu governo, e para que a gente possa ter a segurança de que nunca mais o pecado se levantará no universo. E é por isso que Deus processa todo esse juízo. Quais algumas lições que nós podemos tirar do milênio para nós terminarmos então hoje? Primeiro, algumas lições. O milênio vai servir para mostrar toda a crueldade e toda a gravidade do pecado. Se não ficou claro até agora, e é verdade que para muita gente ainda não ficou, se não ficou claro até agora quem é quem nesse conflito, quais são as consequências dramáticas de se levantar contra Deus, de se rebelar contra Deus, se não ficou claro ainda, o milênio é a oportunidade final de reflexão, de reconhecimento das consequências desastrosas do pecado. Numa terra sem forma e vazia, numa terra que é um abismo, o poço, né, onde Satanás vai ser jogado, nessa terra que é caótica, nós vamos estar face a face, o diabo e seus anjos também, vão estar face a face com as consequências do pecado. Essa é a primeira lição. Segunda lição que nós podemos aprender, o milênio tem que ver com a reivindicação do caráter de Deus. Deus vai se sentar no banco dos réus durante o milênio, para ele poder ser julgado pelos seus filhos. Isso é uma coisa tremenda da gente imaginar. Uma coisa tremenda. Segunda lição, Deus reivindica o seu caráter. Terceira lição, o milênio marca uma troca de guarda, uma troca de governo.
Desde que Jesus veio e encarnou entre nós, ele já tem anunciado, ele e João Batista anunciaram: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus já é chegado. E ele tem anunciado a chegada do seu reino, um reino que foi implementado em parte no coração do seu povo, no coração dos seus servos, mas um reino que será implementado em sua totalidade, em sua plenitude, quando isso acontecer. O milênio marca o quê? A troca de guarda. É agora Satanás sendo limpado da terra e todos os vestígios do pecado e o reino de Deus sendo estabelecido. Quarta e última coisa talvez para nós pensarmos: o milênio também é uma oportunidade de adaptação. E a gente não para pensar sobre isso, mas é uma grande realidade. Durante 1000 anos, salvos, pessoas que aceitaram a Deus e sua mensagem, entregaram a vida a Ele, vão conviver 1000 anos. Gente que viveu no tempo de Moisés, gente que está vivendo no Brasil hoje, na China, da dinastia Han, Shen, não sei quanto tempo. Esse povo todo vai estar junto, 1000 anos, convivendo. E aqui tem algo curioso. Talvez aqui seja uma evidência de que Deus vai nos dar esse tempo para nós nos adaptarmos. Porque mesmo na eternidade, e faz todo sentido isso nós pensarmos na Bíblia, mesmo na eternidade, Deus continuará respeitando a nossa individualidade e a nossa cultura. E durante esses 1000 anos, nós vamos ter que dar um jeito de nos entender. E vai ser um processo de adaptação para vivermos a eternidade na Terra. Quatro lições, portanto, que nós podemos aprender sobre o milênio. Eu imagino que foi muita informação para hoje à noite. Foi uma dose cavalar. Mas eu creio que nós somos abençoados. Porque o nosso olhar pode ser levado para o futuro. E a gente pode pensar naquele momento em que todas as injustiças serão resolvidas. Em que Deus será glorificado e exaltado acima de todos os nomes. E sabe, queridos, por que um dia, eu creio, e eu tenho me preparado para isso, eu creio que você também, por que um dia eu quero estar dentro da cidade, e eu quero ser, quem sabe, um dos primeiros a me ajoelhar, diante da glória e da justiça de Deus? Como que a gente pode se preparar para isso? Se hoje a gente consegue se ajoelhar diante da presença dEle. Se hoje a gente consegue viver em submissão, em sujeição a esse Deus. Se Ele reina em nosso coração hoje, nós o reconheceremos como nosso Rei lá no futuro. Por isso que o reino que já chegou, que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está entre vós, é esse reino que tem que habitar em nosso coração. Para que quando isso acontecer, a gente possa ser os primeiros a nos ajoelhar diante da sua presença. Que possamos estar nesse grupo, que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém?